Estás a entender? Nesse momento, a pessoa mais importante para a própria religião, nesse momento, é o diabo. Estás a entender? Porque o diabo explica a Deus, mas Deus não consegue explicar o diabo. Tudo que se passa dentro daquilo que é a Bíblia, toda a explicação sobre a ideia de uma guerra celestial, do pecado, vai partir de uma única personagem. Essa personagem é o diabo, que é chamado de Lúcifer e que também tem outros tantos nomes. Baal, tem outros tantos nomes. O que eu quero te dizer é que o diabo é mais importante do que Deus. Porque sem o diabo não se ia começar um conjunto de eventos que a Bíblia vai trazer como narrativa. Se você elimina o diabo, Deus não existe. Porque a primeira manifestação que você tem de Deus é por via do próprio diabo. Porque a ideia de construção da própria ideia do mundo, a ideia de construir o mundo e tal, fazer a luz, fazer tudo isso, é muito subjetiva ainda. Mas a realidade começa com o surgimento do diabo. O diabo é que vai trazer um conjunto de eventos à Bíblia. Eu acho que o diabo também é um bocadinho injusto às vezes quando as pessoas falam do diabo, né, na dimensão que eles falam, porque o diabo nunca apareceu. Nós nunca ouvimos a parte da história do diabo. Ouvimos tudo narrado por Deus. Deus na Bíblia ele vai fazer as narrativas todas, porque o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Mas se você olhar perfeitamente, Deus na própria Bíblia tem mortes confirmadas por Deus, tem 1800 e tal mortes confirmadas. E adivinha se o diabo tem quantas mortes na própria Bíblia? Aproximadamente 3 mortes. Estás a ver? Isso é uma realidade. Está na Bíblia. Então, o que eu te quero dizer, existe na Bíblia também, não é? O que eu te quero dizer, como eu sei, pai, o que eu te quero dizer aqui é que o maior patrimônio da igreja é a figura do diabo e a figura dos demônios. Por uma questão simples, porque esses demônios é que vão dar visibilidade à própria figura divina. Porque imagina se não existisse diabo, você ia querer saber de Deus propriamente para quê? Para nada. Mas é preciso que exista um diabo. Por isso é que tu tens que entender que a própria Bíblia também, ela vem da escola dualística. E o homem branco sempre criou o sistema da dialética. Para ver, de um oposto para explicar uma reação, tem sempre um oposto para poder explicar a existência de alguma coisa. É a escola dualística. E todo o pensamento originado nas escolas de pensamento do próprio homem branco obedece a esse padrão dualístico, que é preciso um preto para ver um branco, é preciso há sempre a dualidade para explicar todo o conjunto de eventos. E o maior patrimônio, conforme eu já disse, repito mais uma vez, o maior patrimônio da igreja é o diabo. Sem o diabo não há Deus. Sem o diabo não há necessidade de sermos salvos. Salvos de quê? Porque segundo consta, o pecado vai entrar no mundo por via da corrupção que é patrocinada pelo diabo. Então, se o diabo patrocina a corrupção e ele vai criar um conjunto de eventos que vão chegar até na nossa geração, segundo os cristãos, porque eu não acredito nisso, eu só estou a fazer uma análise dentro daquilo que a Bíblia... Não acredita em Deus, não é? É assim, Deus não é uma realidade universal, deve entender. Deus é uma realidade Deus é uma realidade cultural. Porque cada povo explica Deus dentro daquilo que é o seu sistema de pensamento, a sua visão do mundo, ele explica Deus. E Deus não é universal, está a ver? Por isso, porque o nome de Deus simplesmente, quando tu falas em Deus, estás a entender o Fly? Fly, quando tu falas de Deus, tu estás a falar de quê? De Deus, né? Em latim, Deus. Estás a falar de Zeus, soberano do Olimpo, estás a entender? Deus. E essa é a etimologia da própria palavra. Quando você constrói a etimologia da própria palavra. Então, esse elemento, ele é linguístico, ele é simbólico. Ele representa uma determinada cultura. Por isso é que se tu vens para a África, por exemplo, no Reino do Congo, você fala em Zambi. A própria construção da ideia de Nzambi é uma construção muito profunda que tem a ver com a visão do povo do antigo Império do Congo. Estás a ver? Tu constróis essa ideia baseada na tua própria experiência cultural.